Olá, muito boa noite a todos vocês, enfermeiros, enfermeiras, acadêmicos de enfermagem, técnicos e auxiliares. Sou a enfermeira Florência, professora. Estamos aqui para poder passar para vocês hoje sobre os ritmos chocáveis e não chocáveis, né? Então nós vamos passar para vocês breve, né, para que vocês tenham. Isso é matéria de, como que eu vou dizer? Isso é matéria de prova, de teste, concurso, para você que é recém-formado. Isso é muito comum cair nas suas provas, enfim, nos testes para você trabalhar e no dia a dia. Quando você trabalha no dia a dia, você é enfermeiro intensivista, técnico intensivista, você se depara, sempre acontece de ter uma parada. E quando ocorrer essa parada, o paciente ele vai sair da parada ou entrar na parada fazendo estes ritmos, né? São 4 ritmos, sendo 2 chocáveis e 2 não chocáveis. Então, em toda reanimação cardiorrespiratória, a RCP, reanimação cardiorrespiratória, você tem 2 ritmos, né? Os chocáveis e os não chocáveis. Então eu vou dizer para vocês que nós podemos dizer que uma parada cardiorrespiratória, né, o que nós chamamos de PCR, propriamente dito, pode ser, e na maioria das vezes né? Ela pode ser, e na maioria das vezes é um evento desafiador para toda a equipe. Você tem um paciente lá que está numa morte iminente, né? Ele parou, ele morreu por alguns segundos ali, ele está em parada cardiorrespiratória. O coração e o pulmão estão parados. E isso é uma sensação, é uma parada iminente, é um evento desafiador para toda a equipe, tanto o fisioterapeuta como o enfermeiro, o médico, o técnico, para toda a equipe. E essa equipe pode ser experiente ou não. Até para profissionais experientes é um evento, é um momento desafiador, né? O fato é que a condução adequada de uma RCP, de uma reanimação cardiopulmonar em uma PCR, que é uma parada cardiopulmonar, a condução de uma RCP depende de uma série de habilidades, né, que o profissional deve ter. Por exemplo, a coordenação, a liderança, o que fazer, como coordenar a equipe. E isso, infelizmente ou felizmente, é a experiência que vai dar, né? Nós já estamos passando para vocês já um pouquinho a prática, ou melhor, a enfermagem excelência. Ela passa a prática do dia a dia e seria impossível nós simplesmente dentro do padrão que nós estamos oferecendo a vocês e queremos passar, nós queremos que vocês façam uma enfermagem de excelência, uma enfermagem com excelência. Seria difícil, quase que nós não poderíamos simplesmente vir aqui e passar para vocês, olha, ritmo chocável, não chocável, é esse e ponto, e mostrar para vocês. Não, o nosso diferencial é mostrar para você, é capacitar vocês, é fazer com que vocês, numa situação de PCR, né, e condução da RCP, que vocês façam a diferença, que vocês saibam identificar e saibam como agir com excelência, como agir com qualidade, fazendo a diferença, se destacando e resolvendo a situação e ajudando a salvar essa vida. Então você tem que ter numa RCP coordenação, liderança, conhecimento teórico, prático e habilidade para tomar decisões rápidas, certo? Quando o paciente para, primeira coisa, você vai visualizar no monitor. Se esse paciente não estiver monitorizado, você vai pegar o carrinho de parada e vai acoplar, vai colocar os eletrodos e vai monitorizar esse paciente. Se por acaso, acontece muito, né? Geralmente na UTI o paciente já está monitorizado, você visualiza no monitor alarma, a equipe pega o carrinho de parada, leva até a beira-leito, né? E começa a reanimação de fato.
toque para você. Toda vez que o paciente parar, pegue o carrinho de parada, leve a beira-leito e monitorize ele também com o carrinho de parada. Por quê? Isso é um toque que eu tô te dando, tá? É um bizu para que a prática leve à excelência, né? Então eu tô te passando esse feedback porque geralmente a pessoa traz o carrinho de parada, correndo, o paciente parou, traz o carrinho de parada e aí todo mundo fica olhando o monitor cardíaco que o paciente está monitorizado e começa as condutas, sejam chocáveis ou a massagem cardíaca, enfim, começa a reanimação cardiopulmonar e aí o médico vai tomar algumas condutas que eu já vou falar aqui por que eu oriento. Pegou o carrinho de parada, já monitoriza o paciente. Estão fazendo a massagem cardíaca? Coloca, né, nas laterais, né? Você tem como colocar um pouquinho mais externo, né? E aí, isso vai te dar condição de sair na frente e eu vou te dizer por que eu oriento você a fazer isso. Então, dentro dos ritmos chocáveis, paciente parou, alguém pegou o carrinho. Olha, eu tenho uma aula para vocês só de RCP, e essa aula aqui é só ritmos chocáveis. Mas eu vou, como eu falei, né, tô repassando, não tem como nós passarmos para vocês simplesmente, olha, o ritmo chocável é isso, pega e segue. Não, nós temos que dar alguns toques para vocês como fazer a excelência. Pegou o carrinho de parada, enfermeiro, paciente seu parou, você delega para que tragam o carrinho de parada, que chamem o médico e você vai para beira-leito do paciente conduzir a parada. É uma aula só de PCR que nós temos para vocês, vou tentar não falar muito aqui. Então, pegou o carrinho de parada chegou, já estão iniciando a reanimação e aí tem todo o ciclo, né, da reanimação cardiopulmonar. Eu vou resumir para vocês os ritmos chocáveis. São 4 ritmos chocáveis, ou melhor, são 4 ritmos que o paciente sai da PCR, ou ele entra na PCR nesses ritmos. 2 são chocáveis e 2 não chocáveis, né? E eu já orientei que quando o paciente parar, independente do paciente estar monitorizado, com o monitor cardíaco, oriento você a trazer e monitorizar ele também com o monitor do cardioversor, que está no carrinho de parada. Então os ritmos de parada cardiorrespiratória são 4 ritmos de RCP. 2 chocáveis, 2 não chocáveis. Os 2 ritmos chocáveis consistem na fibrilação ventricular, que a gente chama de FV, e a taquicardia ventricular, que a gente chama de TV. Ó, o paciente está fazendo uma FV, uma fibrilação ventricular. O paciente está fazendo uma TV, é uma taquicardia ventricular, geralmente sem pulso, né? Então, toda vez que o paciente estiver fazendo uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, são ritmos chocáveis. Vai ter que chocar o paciente. E, muitas vezes, o ideal é que esse paciente esteja monitorizado, porque dependendo do ritmo que ele sair, ele pode desencadear um flutter, ele pode fazer mais alguma complicação que às vezes ele pode sair numa taquicardia ventricular que você precisa sincronizar, né? Você vai cardioverter e precisa sincronizar, você já está com o monitor, com o cardioversor conectado no paciente. Porque quando vai chocar, geralmente, liga o cardioversor. É o ideal que o cardioversor esteja com a monitorização conectada no paciente, para que ele seja mais eficaz do que você chocar com o cardioversor e olhar no monitor, né? Essa sincronia não é muito legal, embora se faça, mas faz esse bizu. Então, eu separei aqui para vocês uma fibrilação ventricular, né? Toda vez que o paciente fizer uma fibrilação ventricular, aqui está a figura para você, ele vai ter complexos alargados, né, em forma de curvas assim. Então você vai verificar essa fibrilação ventricular, esse paciente, ele está fibrilando aqui.
são complexos alargados, irregulares, né? E dessa forma, quando, desculpem, esse paciente aqui, nesse momento, ele está fibrilando, fibrilação ventricular, ele apresenta esse traçado. E taquicardia ventricular, ele apresenta esse traçado, são QRS alargados, né? E sem pulso, você vai... esse paciente não tem pulso, significa que esse QRS ele não está eficaz para fazer a contração ventricular a nível de fazer o fluxo sanguíneo. Então o paciente está com esse traçado, esse QRS alargado, você mal consegue ver, não vê a onda P, esse paciente está em fibrilação ventricular, ou melhor, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, são os dois ritmos chocáveis. Nestes dois ritmos chocáveis, você está com o cardioversor já conectado no paciente, vai ter que colocar gel nas pás, né? Coloca gel, porque se você colocar, dar carga para dar o choque, esse paciente pode queimar. Colocou gel na pás, ofereceu para o médico, pediu quantos joules, colocou os joules, a carga elétrica, carregou, afastou, chocou. E verifica no monitor, ambos, né? Como que esse paciente vai sair, se ele vai sair em ritmo de fibrilação ou ritmo de taquicardia ventricular, vai chocar novamente, ou se ele vai sair em sinusal, que é o QRS completo, ou se ele vai sair em assistolia. Aí esses dois ritmos, o paciente fez PCR, dois ritmos chocáveis, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Ponto. Ritmos não chocáveis. Paciente parou em assistolia. O que é assistolia? O traçado no monitor tá ISO, tá uma linha reta, isotônica, ISO, ele tá isométrica, né? Uma linha isométrica. Então, ele tá com esse traçado aqui, olha. Tá ISO, uma linha reta, né? Às vezes tem um complexo QRS aqui, mas geralmente é uma linha reta, significa que ele está parado, sem pulso, sem atividade elétrica. Ou então ele está com atividade elétrica, essa questão você mal vê a onda P, são finas, e esse paciente está sem pulso. Nós chamamos de atividade elétrica sem pulso. Quando o paciente sai da parada com um complexo, né? QRS, uma onda P bem levinha aqui, praticamente não tem, esse paciente está com atividade elétrica sem pulso, que nós chamamos de AESP. Então, esses dois ritmos esses dois ritmos são não chocáveis, né? Esses ritmos, o que implica é a massagem cardíaca. Paciente saiu em linha reta, né? Massagem cardíaca. Paciente saiu com complexo bem fino, sem onda P, atividade elétrica sem pulso, checa o pulso carotídeo, né? Algumas vezes o femoral, mas é muito difícil, geralmente o carotídeo. Checou pulso carotídeo, pulso femoral, não tem pulso, atividade elétrica sem pulso. AESP, paciente saiu em AESP, atividade elétrica sem pulso, ritmo não chocável, massagem cardíaca, certo? Então, para recapitular, paciente faz parada cardiorrespiratória, PCR, conduta RCP, reanimação cardiopulmonar, paciente entra e sai em 4 ritmos de parada. Quais são os ritmos de parada que o paciente para? Ele para. São 4 ritmos de parada, sendo que 2 ritmos são chocáveis, 2 ritmos não chocáveis. 2 ritmos chocáveis são taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular. Ritmo chocável. O paciente parou nesse ritmo. Choque. Vai ser chocado. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Paciente parou em assistolia, que é uma linha reta, ou um QRS sem onda T e sem pulso,
chamamos de AESP, atividade elétrica sem pulso. Esses dois ritmos são chocáveis. Paciente parou nestes ritmos, assistolia, atividade elétrica sem pulso, são não chocáveis. Conduta, massagem cardíaca, segundo o protocolo. Orientação para que vocês manter sempre o paciente acoplado, né, com a monitorização no cardioversor, para que o cardioversor tenha um efeito melhor. Não que isso seja fator decisório, você pode cardioverter com o monitor, mas o ideal é que, se precisar sincronizar, ele já está conectado no cardioversor, e seguir as instruções, certo? As instruções da parada, que ele vai receber adrenalina. Se ele fizer essas atividades, eu não vou falar agora, mas se ele sair com arritmia, ele vai precisar de amiodarona, as medicações da parada. Esse paciente vai ter que estar com tubo orotraqueal, ventilação, né, mecânica, enfim. Nós temos uma aula só para reanimação cardiopulmonar. Essa aula de hoje foi bem objetiva, falando sobre os ritmos de parada. São 4, 2 chocáveis, 2 não chocáveis. Ritmos chocáveis: fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Ritmos não chocáveis: assistolia, atividade elétrica sem pulso. É importante o enfermeiro saber disso, é fator decisório para a conduta, né? E eu fico aqui com vocês, encerro neste momento. É uma live bem rápida, bem objetiva. Peço para que vocês, se gostaram, compartilhem, comentem, né, curtam, passem para os colegas, e foi muito bom. Peço também que vocês nos ajudem curtindo o nosso canal, né, no YouTube. Curta, né? Curta, compartilhe também. Muito bom estar com vocês. Vamos encerrando por aqui. Foi um prazer. As próximas aulas nós vamos estender mais, né? E até a próxima. E essa aula é para você que quer ser um enfermeiro de excelência, né? Fazer uma enfermagem de excelência, ser enfermeiro de excelência. Lembrando, conecte o paciente no monitor do cardioversor. Eu já vi muitas situações: paciente parou, todo mundo corre, tem que cardioverter, cadê? Aí que vão conectar o paciente no cardioversor, e isso demora muito, perde tempo. Faça diferente, seja um enfermeiro diferenciado, faça a diferença. Não seja mais um no mercado. Ficamos por aqui, vamos encerrar. É muito bom estar com vocês. Beijo, até breve. Até breve.